Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Isso é parte de formação da escola dominical, vindo aqui domingo após domingo, né? Trazendo os nossos filhos para aprender de Jesus, crescer na presença de Jesus e também da nossa casa, né? Minha parte, a do Vanderlei, de ensinar os nossos filhos a andar com Jesus, depender de Jesus, e a oração é uma forma que nos coloca dia a dia junto de Jesus, andando com Ele e aprendendo dele, para a glória dele mesmo, né? E é muito bom, para mim também como mãe, eu louvo ao Senhor, por poder ver dos lábios dos meus filhos louvores a Deus. Não tem coisa melhor neste mundo, né? E eu incentivo a cada pai que tem seus filhos pequenos. Às vezes, no começo, a gente vai ensinando algumas coisas e há momentos que dá a impressão que eles não estão pegando muito bem, mas fique firme. É do Senhor que vem a resposta e é para a glória dele que eles são ensinados. Então, nós devemos continuar firmes nisso, né? Isso é maravilhoso. Às vezes, levantar cedo, nossos filhos muitas vezes, hoje eu não quero ir na igreja, eu estou muito cansado. Mas você sabe que eles voltam maravilhados, porque têm aprendido dia a dia da palavra de Deus, de encontrar os amigos, isso tudo faz muito bem a eles, e até nós que somos grandinhos também, né? Graças a Deus. A Andréa me convidou, e como ela tem pedido para esse mês, a gente está apresentando um pouco assim, quem é Jesus para nós? E eu queria dizer, quem é Jesus para mim? E pergunto a você, quem é Jesus para você? O que Jesus é na sua vida efetivamente? O que ele tem sido? Qual lugar ele tem na sua vida, no seu coração, na sua casa? Eu gostaria de pedir para abrirmos em Mateus 16... Mateus 16, nós vamos ler o versículo 13 a 17. Mateus 16, versículos 13 a 17, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E Jesus, ele é para mim muitas coisas, mas uma coisa assim, primeira, que Jesus é o Cristo, o Messias, o Remidor. Jesus é aquele que olhou para mim e me amou. E hoje sei que assim, não há nada que eu possa fazer para que Jesus me ame um pouquinho mais, porque Ele me amou completamente. E não há nada que eu faça que possa diminuir o amor dEle. Sei que muitas vezes eu posso entristecê-lo com minhas ações, minhas omissões, mas eu preciso saber, e eu sei disso pelo amor que a mim tem sido revelado, através de muitas coisas, assim como cada um de nós aqui, que o Senhor nos ama incondicionalmente. E tudo o que Ele quer para nós é caminho do bem, caminhos que o honrem. Muitas vezes, de teimosos que somos, fazemos coisas que desagradam ao nosso Senhor. Mas uma vez redimidos pelo Senhor, nós temos que estar em constante comunhão com Ele, buscando não só mais agora o Cristo, que é o remidor, que morreu para nos resgatar, para nos transformar, mas aquele que é Senhor na nossa vida. O que eu preciso fazer quando eu tenho que fazer uma escolha
E nós, às vezes, falamos muito para as crianças, para os adolescentes, que estão naquelas fases de escolha e que eles têm muitas dúvidas, mas nós, a vida inteira, temos que fazer escolhas. Muitas delas diária, a maioria delas, quem sabe, e algumas a cada tempo, às vezes, coisas da circunstância da vida que temos que fazer escolha. E quando nós temos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, como aquele que cuida de nós, o bom pastor que nos conduz, que nos orienta, o consolador que está sempre ao nosso lado, o intercessor, como a palavra de Deus diz que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, as coisas se tornam mais claras. E como diz a palavra de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração. E ela é o árbitro para quando a gente tem que fazer uma escolha, você tem que escolher algo, não está em paz, não faça essa escolha, porque é como o Senhor age na nossa vida. Ele nos dá paz quando aquilo que a gente está pretendendo fazer, estamos colocando diante dele, temos paz, é o Senhor agindo na nossa vida. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho para vocês, assim, muitos conhecem a minha história, né? Eu sou natural de Minas Gerais, eu sei que tem alguns outros mineiros aqui, né? Tem um casal lá atrás, e temos aqui na igreja também outros. Eu nasci no interior de Minas, numa cidade muito pequenininha, chamada Ipanema, e naquela época eu ia raramente à igreja, que era assim num outro município ao lado, a gente ia às vezes de charrete. Quem é do interior conhece essas histórias, né, pastor? E por quê? A minha mãe veio de uma família cristã evangélica, e o meu pai era de uma família católica, que nem queriam esse casamento, mas os dois se amavam loucamente, enfrentaram o mundo e se casaram. E eu sou a mais velha de um total de 5 irmãos, eu mais velha, uma irmã mais nova que hoje está fazendo aniversário, a Juliana, conhecida de muitos, e entre nós 3 irmãos. E mesmo aqueles pequenos contatos que nós tínhamos com a palavra de Deus, nós íamos na escola dominical, que era durante o dia, porque à noite no sítio, você já sabe, não tem luz, para andar de charrete não dá. Então, a gente ia na escola dominical. Não esqueço daquelas professoras que nos ensinou a palavra de Deus. E depois, quando eu tinha 15 anos, a gente mudou para Ipanema, que já é chamada cidade, né, pequenininha, mas já era uma cidade, onde aí sim eu pude abraçar o evangelho, congregando numa igreja, participando de reunião de oração diárias, porque a gente tinha uma turminha que saíamos da escola às 5h30 da tarde, no caminho de casa participávamos da reunião de oração e depois íamos para casa. Então, de 15 anos para cá, hoje eu já estou com 41, graças a Deus, né? Eu fui conhecendo a Jesus e continuo conhecendo, porque tem muito para conhecer. Somente naquele dia vai se encerrar o meu conhecimento, porque ele vai me revelar quem verdadeiramente é e completamente ele é, porque eu vou ter um novo corpo e eu vou aguentar saber quem é o Senhor, né? Porque, por enquanto, esse corpo mortal não dá conta, né? E, assim, eu nunca tive uma vida, vamos dizer assim, eu não sou ex isso, ex aquele, nem ex-pecadora eu sou, porque eu continuo pecadora, infelizmente, né? Não tem jeito. Mas, apesar de eu não ter aqueles vícios condenáveis, aqueles comportamentos que, vamos falar, porque não existe pecadinho, pecadão para o Senhor, não é verdade? Mas muitas vezes a gente vê uma pessoa que a gente acha, nossa, como aquela pessoa está muito perdida, ela precisa de Jesus. E a gente esquece que precisa de Jesus todo aquele que não teve encontro com ele, que ainda não o tem, também precisa de Jesus. E eu era uma dessas. Eu também precisava de Jesus. E ele me achou. E eu abri meu coração para ele. E assim, desde aquela época, quando eu fui conhecendo, e prossigo a conhecer o Senhor. E assim, na minha família, a gente tem muitas experiências maravilhosas, que em outras oportunidades a gente pode contar mais detalhado. Um dos meus irmãos, que é o Silvio, né? Ele já deu o testemunho dele aqui. Assim, o Silvio era uma pessoa, vamos dizer, totalmente perdida para os conceitos do mundo, fazia coisas assim, como? E ele precisou de Jesus. E ele se entregou a Jesus, e hoje ele é um homem de bem, transformado para a glória de Deus. Isso me alegra muito também.
e nós temos muito que agradecer. Eu tenho um outro irmão, que é o Wagner, que agora vem aqui na igreja também. O Wagner era aquele menino assim, politicamente correto, um menino do bem, trabalhador. Aparentemente, as pessoas não diriam dele, nossa, ele também precisa de Jesus. Não, ele era de uma conduta correta, e muitas vezes ele até dizia, bom, eu sou melhor do que muita gente que eu vejo dentro de uma igreja, para que eu preciso disso? Aparentemente, isso faz um certo sentido para as pessoas que não conhecem Jesus. Mas eu digo a vocês que ele precisava de Jesus tanto quanto o outro que parecia mais perdido. E hoje também ele se rendeu ao Senhor Jesus, e para a glória de Deus, ele tem servido ao Senhor. E ele está chegando com a família, graças a Deus. Então, a gente percebe que Jesus é na vida de qualquer pessoa alguém muito importante e que precisa tomar o lugar que só ele merece, que é o centro da nossa vida, o centro do nosso coração. E tudo o que fizermos, se nós colocarmos na dependência do Senhor Jesus, nós teremos bom êxito, porque Ele vai nos conduzir, não para responder aquilo que nós temos pedido, respondendo segundo o que a gente está colocando, porque muitas vezes nós pedimos e não recebemos, como diz a palavra de Deus, porque pedimos mal. Assim diz a palavra de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz e nos ensina como pedir ao Senhor. E como eu posso descobrir, então, qual é a vontade do Senhor para mim, como crescer nele, como ter uma vida dependendo inteiramente de Jesus? Estudando a palavra de Deus, orando, congregando. Congregar faz toda a diferença, porque aqui eu estarei sempre aprendendo a palavra de Deus, orando também, participando da comunhão com os irmãos e aprendendo, sabe o que, irmãos? Que a luta que eu vivo, que parece que é a pior de todas, tem alguém passando alguma coisa mais difícil que eu. E às vezes eu acho que eu estou lá jururu, chorando, cabisbaixo. Tem muitas pessoas que às vezes ficam arrasadonas, mas ela vai descobrir que o outro está passando uma coisa pior e está lá cheio de fé, acreditando que o Senhor pode todas as coisas. Sabe por quê? Ele pode. Então, às vezes a gente está chorando no meio da luta, mas nem todo choro é um choro de desespero, é um choro de falta de paz. Às vezes é pelo contrário, é um choro de alegria, porque nossa alegria vem do Senhor Jesus. E é isso que eu queria deixar com os irmãos, que o Senhor abençoe a cada um e que fale profundamente ao seu coração. Eu queria só ler um versículo de Filipenses 1:6 para a gente encerrar. Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Senhor, nós te damos graças, Pai, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso remidor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o pecado que nos condenava, a condenação eterna que estava sobre nós, nós te louvamos, Pai, porque em Jesus Ele foi encravado lá na cruz. E Jesus venceu, Ele pagou a dívida que constava contra nós. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque Tu és um Pai de amor, um Pai de misericórdia. Tu és o nosso bom pastor, o nosso consolador. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada irmão que está aqui, cada dúvida que há em cada coração, em cada mente, mas nós te suplicamos como igreja, Senhor, fortaleça a vida desses irmãos, transforme, ó Deus, essa mornidão em trabalho para a Tua obra, transforme essa dúvida em certeza no Teu reino, e que essas vidas, Senhor, sejam transformadas pelo Teu poder, e que nós, Senhor, dia a dia, escolhamos te louvar, te bendizer o nome, e cada dia ao amanhecer, possamos te direcionar, ó Deus,
um louvor, um coração sincero, e que a nossa vida, Senhor, seja para a glória de Ti. Em nome de Jesus. Amém.